Coletiva, Odair Hellmann. A Luísa, deixa eu só puxar aqui. Boa noite a todos. Começando a entrevista coletiva com o técnico Odair Hellmann. Primeira pergunta da repórter Luísa Sá, do Lance. Boa noite, Odair. Parabéns pela vitória, né, primeiro. Odair, eu queria pedir sua análise do jogo e principalmente saber o quanto o Fluminense, quando o Fluminense começa a se encontrar, acaba perdendo um jogador importante, né? Primeiro foi o Gilberto, depois o Evanilson, agora o Dodi. Fora os milhões de desfalques que acaba tendo por lesão, por Covid, um monte de coisa. Qual a importância, né, o impacto disso no seu time? Você acha que esse é o principal motivo para a falta de regularidade que a equipe acaba encontrando? Eu acho que até, discordando um pouquinho só, eu acho que a gente até está conseguindo uma regularidade, né? Claro que os últimos 2 jogos, 2 derrotas, mas nós víamos de 8 jogos com boa regularidade, né? De quase 2 meses, né, de competição. E num campeonato brasileiro tão disputado, tão difícil, isso é uma regularidade, né, de pontuação, de performance. Claro, como é natural e está acontecendo com todas as equipes do campeonato, há uma oscilação dentro do próprio campeonato pela dificuldade que é os adversários, os jogos. Mas eu acho que a gente tem conseguido manter uma regularidade, por isso que a gente está conseguindo ter essa pontuação que tem e está lá em cima da parte de cima da tabela. O jogo, sobre a análise do jogo, eu acho que no início do primeiro tempo, e no primeiro tempo foi um jogo bastante truncado, um pouco mais truncado, onde o Inter conseguiu em uma movimentação entre linhas ali, achar uma tabela e fazer o gol. Nós tínhamos trabalhado essa situação do Inter, tínhamos conversado, ela acabou acontecendo, entrando, então isso é um ajuste que a gente precisa fazer de movimentação, principalmente quando os adversários propõem esse movimento entre linhas, né? Mas acabou acontecendo só aquele lance dentro do primeiro tempo. Nós conseguimos ter a posse, mas a posse ela foi de novo, né? Uma posse até a parte final do campo, onde nós não conseguimos traduzir essa posse, essa circulação, essa construção inicial nossa em situações claras de gol. Nós acabamos tendo mais dificuldade nessa parte final, né? Nessa última parte do campo, que é isso que nós estamos trabalhando bastante para conseguir traduzir essa posse, essa construção em parte final, para você criar oportunidades, criar finalizações e, consequentemente, você está muito mais próximo do gol. Acho que no final, quando foi anulado o segundo gol ali, eu acho que a gente já criou uma oportunidade, uma situação mais clara de imposição, mas não teve nós tivemos a bola, mas não tivemos a efetividade e o domínio da fase final para ser efetivo nas finalizações. E o Inter conseguiu, no início, aquela construção, mas depois também não conseguiu mais nem contra-atacar e nem construir, porque a posse estava sob o nosso domínio. No segundo tempo, eu acho que nós ajustamos essas situações, a bola do Luca, que nós acabamos trocando no intervalo, invertendo, treinamos muito nessa situação de inversão da batida. Iniciamos de uma forma, batendo, invertemos no intervalo, ela deu frutos no empate. E aí a equipe manteve a solidez, a posse, até uma parte final do jogo, onde o Inter começou a ter um pouquinho mais de posse e cruzar a bola para a área, mas sem nos trazer muito perigo. E para nós abriu uma possibilidade de fazer o segundo, como fizemos, e a possibilidade até de buscar um placar maior. Mas são ajustes que nós precisamos fazer para todos os jogos, e esse é um ajuste que nós estamos procurando. Claro que a gente tem que pontuar também que quando você muda a equipe muito de um jogo para o outro, você acaba precisando e necessitando de um tempo maior para esses movimentos se encaixarem, né? Hoje a gente buscou uma formação diferente por todos os problemas que tivemos na semana. Então demanda um certo tempo, apesar de ser uma variação nossa, mas são características diferentes que se encontram dentro do campo. Então, por tudo isso, nós fomos merecedores do resultado, do início ao fim. Soubemos sair de um placar adverso, manter a maturidade de jogo e construir as jogadas para que a gente conseguisse a vitória, e foi uma vitória muito importante para a nossa caminhada. Próxima pergunta agora é da repórter Paula Carvalho, do GE. Boa noite, Odair. Primeiro também, parabéns pela vitória importante depois de 2 derrotas fora de casa. Queria te perguntar especificamente sobre um jogador, que é o Marcos Paulo, né? Que era titular no início da temporada, acabou virando reserva, hoje foi titular do Fred lesionado. E mais uma vez
a meu ver, não sei se você concorda, ele não foi bem como centroavante, mas depois ele, quando jogou mais recuado na função do Nenê, ele cresceu bastante de produção e deu aquela assistência, bela assistência para o Caio Paulista. Queria saber de você como você vê, assim, tanto questão de posicionamento e de aproveitamento, de rendimento do Marcos Paulo, por favor. Eu discordar de vocês pontualmente não significa que eu estou de mal com vocês, entendeu? Mas eu discordo até numa situação bem pontual em relação ao Marcos Paulo. Também visualizei esse movimento que você falou. E o Marcos Paulo tem realmente essa característica de saber jogar, fazer esses movimentos, né, de entrelinhas, e tem a capacidade do penúltimo passe, né? Mas eu acho que ele tem... Claro que ele não vai ser um Fred por característica, ele não vai ser um Felipe por característica, e nem a gente busca esse tipo de movimento quando ele inicia o jogo por dentro, sendo o jogador mais terminal, né? A gente dá a liberdade, justamente quando eu coloco ele por dentro nessa situação, eu quero que ele faça movimento de profundidade, porque ele tem essa capacidade de fazer esse movimento de profundidade, mas eu tento tirar o máximo dos movimentos e dos passes para essa disputa de primeira bola, para ser uma construção um pouquinho mais através de movimentos e de vinda entre linhas e de movimento de profundidade, de paralela, do que um movimento para que ele dispute essa primeira bola de imposição, que não é a característica dele. Toda vez que for de encontro a essa característica, realmente a gente tem que ter a paciência, a tranquilidade, que ele não vai disputar a bola da mesma forma que outros jogadores com essa característica. Mas, na minha visão, ele foi bem no jogo, em todos os aspectos. Acho que demorou um pouquinho só, aí concordando com você, talvez você levou para o todo, né? No início do jogo, talvez não tenha sido nem por ele, talvez tenha sido pela equipe. Não está encontrando os movimentos dele, do próprio Nenê. Quando a equipe começou a encontrar mais esses movimentos ali, mesmo dentro do primeiro tempo, nós conseguimos botar ele no jogo, nós conseguimos botar o Nenê no jogo. Então é nisso que a gente tem focado no dia de trabalho, para que a gente consiga colocar esses caras de meio e de frente dentro da partida o mais rápido possível, para que eles possam produzir, né, ofensivamente. Eu preciso ressaltar que a gente trabalhou a semana toda com uma situação tática, com uma possibilidade tática, né? No final da semana a gente perdeu um movimento, sábado a gente perdeu outro movimento. Então, na verdade, eu treinei sábado a equipe para ir para o jogo. Na verdade, a equipe mesmo que ia jogar. Os movimentos nem tantos, porque é uma variação nossa, essa variação tática. Mas aí entram jogadores de características diferentes que talvez levam um determinado tempo para se encontrarem dentro desse ambiente de um jogo tão competitivo. Talvez demorou um pouquinho realmente, mas não o Marcos Paulo, toda a equipe demorou um pouquinho a se encontrar. A partir do momento que se encontrou, eu acho que nós conseguimos não só construir inicialmente, ficar numa construção lá de trás, no meio, mas nós conseguimos começar a criar a possibilidade de definição, que é o mais importante, né? Traduzir tudo isso em capacidade de definição. A gente precisa e vai trabalhar cada vez mais isso, né, para a gente desenvolver cada vez mais. E agradecer e estar muito orgulhoso do grupo que eu trabalho, porque a gente aqui não está focando nos problemas, a gente está focando nas soluções, e está encontrando as soluções. Realmente, quando cada vez mais, quando você perde jogadores, você fica sem opções, né, nessa relação de variação, de capacidade de grupo, mas outros jogadores têm entrado, têm recebido oportunidade e dado uma resposta muito positiva. No caso, por exemplo, do André hoje, que entrou muito bem na partida, uma partida muito difícil. Então, parabéns ao grupo pela postura que tem tido em todas essas situações que acontecem dentro de um movimento, de um clube, de um time, mas nós todos estamos focando na solução e não trazendo mais essa situação para ficar lamentando. Aqui não tem lamentação, aqui a gente não olha para a lamentação, a gente busca a solução para seguir a caminhada. Próxima pergunta é do Caio Blois, do UOL. Boa noite. Tá meio baixo. Tá baixo, Caio. Boa noite, Papito. Boa noite aos amigos que acompanham aqui na FUTV e aos colegas da focando nesse final da resposta que você deu agora, Paula, que o grupo está procurando, vocês estão focando mais nas soluções e não nos problemas. Assim, imagino que seja também o seu pensamento, focando nas soluções e não nos problemas. Eu queria fazer uma pergunta que talvez se desmembre em duas. O Marcos Paulo atuando pelo meio é uma solução também para algum dos programas de criação que nós teve hoje? Tem alguns jogos
de construção assim, da parte final do campo? E quais soluções vão ser possíveis de encontrar no time para substituir o Dodi, que é um jogador muito importante, um dos destaques do time em 2020? Obrigado. Boa noite, Caio. Eu, em primeiro momento, eu ia manter a estrutura, né? Para fazer o mais simples movimento possível, né? De identificação entre os jogadores. Mas perdi outros 2 movimentos para que eu pudesse manter a estrutura. E aí decidi, porque ela já estava dentro de um plano de jogo, dentro da estratégia do estudo que a gente faz do adversário, do adversário como internacional, do treinador, a gente avalia todos os movimentos e já estava dentro da estrutura nossa de dentro do jogo, até inicialmente, durante a semana a gente até trabalhou a busca da variação, né? E ela acabou acontecendo numa parte final da semana, essa variação. Então, talvez por isso, como eu respondi anteriormente, demorou um pouquinho para sincronizar a movimentação, mas quando sincronizou e se encontraram, a gente entrou forte no jogo, consistente, né? E conseguiu vencer a partida. Todo jogador, Marcos Paulo, André, e todos os jogadores que iniciam a partida, quando eles jogam bem, eles são solução para todos nós. E é isso que o treinador busca, solução dentro do grupo, em movimentos diferentes. Eu já usei o Marcos Paulo pelo lado, já usei por dentro, já iniciei com outros jogadores. Essa é uma capacidade que o grupo tem que ter, e eu tenho muito bem claro isso definido com eles. É o grupo que faz a diferença. É claro que tem suas individualidades, cada um aqui quer suas buscas individuais, mas é fortalecer o todo, fortalecer o coletivo, e não só o coletivo fluminense, mas o coletivo organização, ideia de jogo, e aí capacitar e potencializar as individualidades. Hoje, o Marcos Paulo conseguiu fazer boa partida porque a equipe proporcionou a ele também uma boa possibilidade de fazer uma boa partida depois daqueles momentos iniciais. Então, é essa visão que eu tenho, é a busca desse trabalho que eu faço para encorajar, para dar mais confiança para todos os jogadores. Trabalho da mesma forma todos, para que eles possam estar prontos quando entrarem ou quando iniciarem, possam dar uma resposta como todos deram hoje. Para encerrar, última pergunta do repórter Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Boa noite, Papito, parabéns pela vitória. Nessa de perder peças, né, hoje você acabou durante o jogo perdendo mais uma peça, o Iago era alguém que estava voltando agora. Eu queria primeiro você saber se já temos alguma notícia sobre ele. Cara, desculpa eu te interromper, eu vou te interromper, depois eu vou te passar a palavra para tu terminar a tua colocação, a tua pergunta. É que eu vou fazer uma oração muito forte para esses que estão com Covid, todos também os funcionários, os jogadores, porque eles são muito importantes para nós, que se recuperem como todos os outros se recuperaram, não tiveram nenhum problema maior. Fazendo esse ajuste, eu levo para todas as pessoas, eu imagino as pessoas que pegam essa doença, as famílias, pessoas que já morreram em um monte. A gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa retomar a situação de se proteger o próximo, né? Porque a situação está voltando e voltando forte, nós temos que ter um olhar para isso. E fazendo essa alusão, fazer uma oração forte aqui para que não tenha sido nada com o Iago. A gente não tem ainda um movimento mais específico para passar para vocês. O que eu peço vou fazer a minha oração para que tenha sido só uma batida, torcer muito para que tenha sido só uma batida, para que não tenha sido algo pior. E o mais rápido possível, quando a gente tiver a informação, vai ser passada para vocês, tá bom? Por favor, continue. E sem dúvida, passo aqui também a minha torcida para que não tenha sido nada grave. Mas pensando no jogo, queria saber como que isso acabou afetando o jogo. E num contexto geral, além disso, eu queria saber também, porque a gente percebeu depois do jogo contra o Grêmio, você ficou muito chateado em todo como foi aquele jogo, né? Um jogo que foi realmente ruim, você admitiu isso. Como é que você acha que o time conseguiu reagir nesses últimos 2 jogos? Perdeu para o Palmeiras, mas foi um jogo onde o time já apresentou, teve uma atuação bem melhor, e hoje consegue essa vitória muito importante. Como é que você acha que o time reagiu, principalmente visando essa sequência muito complicada do campeonato? Não, o time concordo com você, a gente conversou sobre isso. Contra o Grêmio, eu acho que saímos fora, foi uma exceção realmente em todos os aspectos, né? A gente não conseguiu manter o nosso padrão,
mesmo que em algumas partidas a gente tenha jogado um pouco mais abaixo em termos de performance, a gente conseguiu produzir bem e tentar alguma coisa dentro do jogo. Contra o Grêmio a gente teve muita dificuldade, a gente não se encontrou em nenhum momento, mesmo variando os aspectos táticos. Então, eu não costumo tratar a exceção como regra. Eu tenho que ficar atento e cuidar muito com isso para que isso não vire exceção. O jogo do Grêmio não poderia virar exceção. Aliás, não poderia virar a regra. Ele tinha que ficar lá como exceção, né? Ele não poderia ser a regra no Palmeiras também, ir muito abaixo, longe de um padrão, mesmo às vezes, como eu te disse, com dificuldade, mas um padrão que nós vínhamos jogando e fazendo. Eu acho que nós retomamos, principalmente no primeiro tempo, contra o Palmeiras. Depois tivemos a dificuldade da situação do pênalti, aí abriu 1-0, nós continuamos dentro da partida, mas o Palmeiras conseguiu fazer o placar 2-0. Então, ali não retomamos, acho que como todo, mas a gente deu um indício da volta do nosso padrão de atuação, do nosso padrão de posse, de jogo, de construção e até de parte competitiva. Eu acho que hoje a gente evoluiu para esse aspecto do como um todo, nos 90 minutos. Claro que naquele início, não com dificuldade, mas eles conseguiram encontrar a movimentação, né, dentro da característica deles, mas como um todo hoje acho que a equipe manteve um padrão forte, né, de competição, de organização, de construção. No primeiro tempo com um pouco menos de efetividade em relação à parte ofensiva e no segundo tempo com um pouco mais de efetividade na parte ofensiva. É essa busca e esse padrão que nós precisamos manter para que a gente continue fazendo essa caminhada bonita que estamos fazendo até agora. Obrigado. Fechou? Fechou. Deixa eu falar aqui. Fechou? Boa noite. Obrigado a todos os colegas, obrigado a todo mundo, obrigado, Dair. Boa noite a todos.